Mateus 9, versículo 14. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Observe agora o que ele fala. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Vamos ler novamente essa parte, irmãos, juntos. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Amém, irmãos? Nesse texto nós vemos os discípulos de João perguntarem para Jesus sobre o porquê seus discípulos não estavam cumprindo as ordenanças do jejum, de um determinado jejum, né? Então, Jesus responde algo que nós iremos perceber que é bem profético para esses dias e que deve ocorrer e se tornará como uma ordenança santa nesses dias que hão de surgir, que é dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias eles hão de jejuar. Vamos falar um pouco, irmãos, sobre essa questão do jejum de uma maneira bem rápida, né? O jejum, como uma abstinência de alimento por razões religiosas, culturais, políticas ou de saúde, é uma prática que nós encontramos em todas as sociedades, culturas, séculos, né, que se passam aí. Você vai perceber que várias culturas têm essa prática do jejum. Todas as religiões do mundo praticam esse jejum, né? E mesmo povos não religiosos jejuam, às vezes, por questões políticas ou sociais. Ninguém sabe ao certo da onde teve início essa questão do jejum. Mas uma coisa você pode ter certeza: onde você quer, onde você for, ou qualquer material que você estudar, você vai perceber que essa prática do jejum estava presente na sociedade. Agora, esses relances de jejuns desse tipo, religioso, político, ou muitas vezes de saúde, nos libertam da ideia de que o jejum ele está voltado particularmente ao povo de Deus, porque essa prática estava em todas as sociedades. E, na verdade, né, o jejum pode até ser uma arma contra outra pessoa. Por exemplo, lembra lá quando Paulo está sendo perseguido e aquelas pessoas estavam com tanta raiva de Paulo? Olha o que o texto de Atos 23, 21 fala. Porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, fizeram um pacto entre si eles, sob anátema, olha só, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Olha só, esses caras religiosos fizeram um pacto de jejum para matar Paulo. Já imaginou, irmãos? E você reclama aí, né, que está sendo perseguido no Twitter. Esses caras estavam querendo matar Paulo em jejum. Então, tanto no mundo como em movimentos sociais ou políticos, ou até nas religiões, tinha essa prática de jejum, incluindo, irmãos, no Antigo Testamento, que havia um propósito específico no Antigo Testamento. Então, por exemplo, você tem ali o dia da expiação, né? Levítico 23, 27, que Deus ordenou ao seu povo. Levítico 23, 27 fala assim: mas aos 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação,
e afligireis, olha lá, afligir a vossa alma, é mexer com o seu interior, mexer com a sua alma, é você estar abrindo a possibilidade de uma insatisfação. Afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Então, havia esse propósito do jejum no Antigo Testamento como ordenança de Deus para que elas pudessem buscar algo que não estavam vivendo naquele momento. E há vários exemplos de jejuns, né? Por exemplo, você tinha o voto do Nazireu, que envolvia abstinência de determinados alimentos, Números capítulo 6, versículo 3. Samuel, em Misba, conclama um jejum em arrependimento de pecados, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Esther, tá me ouvindo aqui? Tá, né? Esther, minha filha está lá me assistindo, irmãos. Esther pede que o povo jejue por ela, antes dela entrar para fazer um pedido ao rei. Esther capítulo 4, versículo 16. Daniel em intercessão, orando pelo povo em jejum, Daniel capítulo 9. Então, irmãos, todos esses jejuns, né, estavam enraizados religiosamente na cultura do povo. Eram válidos, são corretos, necessários e importantes. O próprio Jesus fala sobre o jejum de maneira correta. Lembra lá? Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao seu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Entenderam, irmãos? Jejum. Agora, quando os discípulos de João chegam até Jesus e mencionam essa questão do jejum, daquilo que eu falei superficialmente para vocês, né? O jejum, essa prática que é afligir a alma, a busca por arrependimento, preparação, ou num sentido de proteção, entrega, uma renúncia, um voto em prol de algo que não está se vivendo, mas deseja se viver. Quando eles chegam até Jesus com essa cultura, com essa ideia, com esse pensamento, a resposta de Cristo, irmãos, em relação a isso, agora, deve nos levar especificamente a outro ponto, outro patamar. Jesus estava levando os seus discípulos para outro patamar. E qual era? O noivo. Observe, o jejum, ele tinha um aspecto de insatisfação, uma busca por algo que não estava resolvido, um desejo maior, um incentivo, uma postura aborrecida para alcançar uma resolução, uma revolta por mudança, tanto externa como interna, um desejo por algo maior, uma conquista ou uma mudança significativa. Em Israel, e os discípulos de João tinham esse pensamento, sendo assim, nesse caminho, nessa postura que o mundo tem, eles chegaram até Jesus, todos estão fazendo, todos caminham nesse patamar, possui principalmente a religião de Israel, o nosso Estado, jejuamos por essa cultura, por esse pensamento, é a nossa herança, a nossa busca cultural por redenção de Israel, esperando o Messias. Então, esse pensamento chega até Jesus e eles perguntam, por que os seus discípulos não estão jejuando? E Cristo responde, porque o que vocês buscam, o que o ser humano busca, precisa, anseia, deseja, quer, nesse momento, essa busca está diante deles, é o noivo.
Você entende a resposta de Jesus, irmãos? Era como se Jesus estivesse respondendo: a verdade está com eles, o caminho está aqui na frente deles, a vida está caminhando diante dos seus olhos, a água que mata a sede está sendo oferecida a eles, o pão que elimina a fome está sendo entregue para que eles possam sentir o sabor. A luz em meio às trevas está todos os dias iluminando os seus corações. As palavras da vida eterna, eles estão ouvindo. A verdadeira expressão do amor está sendo experimentado por eles. A satisfação plena em estar diante daquele que nos conecta ao Pai está sendo oferecido a eles. A exata expressão de quem é o Pai está sendo transmitida para eles. E aí Jesus continua, irmão. Então, porque eles, meus discípulos, irão se colocar nessa atitude de insatisfação, buscando algo, se aquilo que eles buscam está agora diante deles. Eles estão agora diante da vida, diante da luz, diante da verdade. Eles estão agora diante do noivo. Mas, irmãos, Jesus não para aí. Ele prossegue e diz: porém, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Observe aí, irmãos, dias virão. Quando Jesus usa o termo dias virão, ele está avisando sobre um fundamento que já está concretizado, estabelecido. Era a questão do jejum, já estava estabelecido, fundamentado na nação de Israel. Esse fundamento concretizado vai ser abalado, será mexido terrivelmente, e quando ele usa o termo os dias virão, ele está trazendo esse novo patamar. Jesus fala sobre isso em vários pontos. Por exemplo, Lucas capítulo 21, versículo 5. Olha o que Jesus fala. Quando as pessoas estavam olhando o templo de Israel, lembra? O templo tinha vários séculos e ele representava ali toda essa questão da religiosidade, dessa aparência, dessa força de Deus, de toda a história de Deus com o seu povo. E aquelas pessoas estão olhando o templo. E olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 21, versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vede estas coisas, apontando para o templo e tudo. Olha o que ele fala: dias virão em que não se ficará pedra sobre pedra para que não seja derribada. Ele está falando e aconteceu. Depois eles chegam e perguntam para Jesus: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Versículo 7. Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Lucas 21, 7. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que poderão resistir, nem contradizer todos quantos
se vos opuserem, versículo 16, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Fala meio agora, irmão. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio do seu cabelo da vossa cabeça. E olha o versículo 19, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha o templo! Olha só, Jesus, o templo, o ornamento, tudo o que ele significa, a história, o que ele representa para a nação de Israel, não só para a nação de Israel, mas para o mundo. Vedes, dias virão, e eles vieram, o templo foi destruído, a nação sofreu algo terrível, e Deus mexeu com a terra através daquilo que Jesus havia falado. Dias virão, Jesus fala sobre choro, lágrimas, coisas terríveis que virão após sua morte. Ele estava ali seguindo para a morte com a cruz e segurando, e as mulheres começaram a chorar, e olha o que ele fala, Lucas 23, 27, seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam, porque Jesus estava seguindo ali com aquela cruz pesada. Porém, olha só, irmãos, Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. E olha o que ele fala, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Dias terríveis, irmãos, Jesus estava avisando, dias virão, e essas coisas aconteceram e vão continuar acontecendo, segundo o cumprimento das profecias bíblicas. Desta mesma maneira, Jesus olha para os seus discípulos, ele não está olhando para os discípulos que fizeram pergunta para ele está olhando para os seus próprios discípulos e fala: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias eles vão jejuar. Note que Jesus está falando, eles irão jejuar, vai acontecer, eles vão jejuar, eles vão notar, perceber, entender que algo ou alguém está faltando, e há uma urgência de clamor que precisa soar, pois uma sombra de incredulidade está tentando abraçar este mundo caído e trazer um novo fundamento de pensamento, como se fosse uma normalidade, de que ele, o desejado das nações, não é mais necessário, ou seja, nós podemos viver nessa terra sem ele, sem a sua presença. Então, dias virão que eles vão perceber que isso está errado e vai surgir um clamor nos seus corações por essa presença. Você está sentindo, irmãos, que esses dias estão chegando? Você está sentindo falta dele? Ou você está sendo abraçado por essa nuvem mentirosa, falando que você pode viver nessa terra sem ele? Você está sentindo essa urgência crescendo dentro de você, essa insatisfação, esse jejum? Eles vão jejuar, o noivo será tirado, eles vão perceber isso, que a vida não está boa sem ele, não há como ter vida sem ele aqui na terra. Eles vão perceber, vai crescer essa insatisfação, vai crescer essa fome que não se mata de maneira alguma. O mundo vai tentar nos oferecer coisas boas, dádivas. Olha, tem um novo filme, tem um novo passeio, tome isso para você ser feliz. Esse não é o remédio
que vai matar a sua sede. Porque o que está se criando dentro do nosso coração, irmãos, é esse clamor insaciável que vai sair da nossa boca com sinceridade e clamando: Maranata! Vem Jesus! Não há vida nessa terra sem Ele! Quais são os maiores vilões do povo de Deus ou que se estabeleceu na igreja, irmãos? John Piper fala o seguinte: o maior inimigo da fome por Deus não é o veneno, mas é a torta de maçã. Não é o banquete, irmãos, dos perversos, que enfacia, entedia o nosso apetite pelo céu, mas é o infindável beliscar da mesa do mundo. Não é a obstinidade num filme, mas os chuviscos da trivialidade, do horário nobre, que absorvemos todas as noites. Isso porque todo mal que Satanás pode fazer, quando Deus escreve o que nos impede a banquear a mesa do seu amor, é um pedaço de terra, irmãos, uma junta de bois, ou uma esposa. Lucas, capítulo 14, versículo 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, venham, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a arranjar desculpas, dizendo: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que tenhas por escusado. Outro diz: comprei 5 juntas de bois. Outro diz: casei-me e não posso ir. Cara, olha a mesa está posta. Você tem um lugar, todas as regalias espirituais, todas as bênçãos espirituais estão postas nessa mesa. Ela é uma mesa da eternidade, ninguém senta nela a não ser os escolhidos. Você está sendo convidado a participar, a saborear, a experimentar todas as riquezas, tanto do céu como da terra, porque foram conquistadas pelo Filho, através de sangue. Olha só essa mesa, venha! Não tem interesse. Não tem. Prefiro viajar, ver um filme, prefiro passear, ouvir uma música. Oh, irmãos, essa é a nossa realidade. O maior adversário do amor de Deus não são os seus inimigos, mas são suas dádivas. E os apetites mais mortais não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres da terra. Isso porque quando esses tomam o lugar do apetite pelo próprio Deus, dificilmente tornam-se identificáveis e muitas vezes quase incurável. A semente é lançada do reino. E tem semente que cai nos determinados corações. Lucas 8,14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, e olha o que ele fala: deleites da vida. Deleites da vida, irmãos. Não são vícios, são dádivas. São a carne, a batata, o café, a jardinagem, a decoração, as viagens, os investimentos, assistir TV demasiadamente, navegar na internet, fazer compras, exercícios, coleções, bate-papo. Todas elas, irmãos, vão tomando o nosso tempo, tomando o nosso amor, tomando a nossa vida. E isso vai nos fazendo acreditar que podemos viver nessa terra sem Ele. Mas Jesus olha para os seus discípulos: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e eles hão de jejuar. Eles vão perceber. Imagine um homem que está andando vários dias ali, num sol quente, acorrentado, apanhando, não recebendo
boa comida, ele teve sua casa destruída, e ele precisa peregrinar, andar muitos dias para chegar a um novo local. E ele não é tratado como um rei, como um ser humano normal, ele é tratado como um escravo, e ele anda, caminha, debaixo de um sol quente, todo dia ali, numa marcha incessante, ele vai indo, até chegar a uma grande cidade. Imagine que ele chega diante de uma grande cidade, onde toda a riqueza do mundo está nesta cidade. E quando ele entra por ela, ele vê que até o piso dessa cidade é diferente, o chão, as ruas, as pessoas são belas. Quando ele chega com o exército que está com ele, as pessoas aplaudem, elas se vestem bem, e ele vai entrando nessa cidade, e as maravilhas do mundo estão nessa cidade. Os seus olhos se abrem, porque ele não imaginou que houvesse tanta riqueza assim, tanta glória, e ele vai entrando e sendo levado por essas pessoas nesta cidade, até ele chegar a uma sala enorme, que é a sala do trono. Quando ele entra nessa sala, até o ar é diferente, o perfume, porque toda a riqueza do mundo foi conquistada e está nessa sala. Ele vê um grande trono, ele vê um grande poder, um homem poderoso, ele vê pessoas bonitas, boas, bem vestidas, que estão alimentadas. Ele pode conversar com os mais sábios da terra, ele pode ouvir a melhor música que foi criada na terra, ele pode assistir arte, ele pode assistir teatro ali, porque tudo é oferecido a esse grande rei que está sentado no trono. E mais, irmãos, imaginem que existe uma grande mesa com as melhores comidas do mundo, e lhe é oferecido a sentar nessa mesa e saborear tudo que está ali à vontade. E aí, quando olham para ele e perguntam se ele quer, ele diz: não! O quê? Eu ouvi direito? Você está olhando tudo isso e falando não? Não! Não! Eu não quero! Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel, ele sozinho, irmãos, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele não quis, e a palavra firmemente aí é leve. Ele decidiu lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, ele olhou para tudo aquilo. Deus não falou para ele: Daniel, isso é pecado, hein? Não se misture com isso aí, eu não quero você nessa parada aí não. Deus não falou isso para ele, ele olhou tudo isso e não quis. Que coração é esse, irmãos? Olharmos para todas essas dádivas do mundo, todo esse prazer, tudo aquilo que envolve a minha relação de ser humano, de experimentar e dizer: eu não quero. Nos últimos dias, Deus irá fazer surgir novamente, ressurgir esse espírito de Daniel em nossos corações, que vai negligenciar por completo essas regalias que o mundo nos oferece. O que Daniel recebeu com isso? Qual a consequência dele ter feito isso? Daniel capítulo 1, versículo 17. Ora, a esses 4 jovens de Deus, conhecimento e inteligência em toda a plenitude, cultura e sabedoria. Mas olha o que fala Daniel. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ele passou a experimentar o mundo de Deus. Oh, irmãos, quando nós vamos entender que o que Ele tem para nós é incomparável com aquilo que o mundo nos oferece todos os dias, podemos dizer, estamos satisfeitos,
Podemos dizer hoje, estamos plenamente satisfeitos, biblicamente, com as promessas de Jesus? Claro, João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade está no nosso coração, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita, olha só, convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Olha só, irmãos, podemos olhar esse texto e falar, não, então está tudo bem, está tudo resolvido, estamos completos totalmente, não precisamos de uma insatisfação, não precisamos de querer algo a mais. Mas aí, irmãos, há um problema, porque quando nós lemos os escritos de Paulo, nós começamos a perceber que há algo maior, algo a mais, uma insatisfação santa, um desejo ardente que crescia dentro daquele homem, um querer maior, uma vida mais excelente, uma busca incessante, um lugar mais perto dele, uma revelação maior, um lugar onde a sua presença é mais forte, mais constante, mais prazerosa. Romanos 8, 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 5, por isso nesse tabernáculo deste corpo, gememos, aspirando, desejando, soluçando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E o que essa insatisfação de Paulo levou a viver? 2 Coríntios capítulo 12, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que esse tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Diga, nessa sua caminhada com Deus até agora, você pode dizer que viveu momentos inefáveis, memoráveis, indescritíveis com Deus? Podemos dizer, irmãos? Se não, como podemos dizer que estamos satisfeitos com o cristianismo que vivemos hoje? Você está satisfeito com a música que recebeu até hoje? Você está satisfeito com o nível de mensagem que recebeu até hoje? Você está satisfeito com o tipo de culto que participa? Você está satisfeito com esse modelo de igreja no qual vivemos todos os dias? Você está satisfeito com esse cristianismo prático que vivemos todos os dias? Vai crescer, irmão, essa insatisfação, porque ele mesmo disse, dias virão, contudo, em que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. Dias estão vindo que ele vai mexer com tudo. Vai mexer com tudo, irmãos. O quanto você daria para vê-lo? O quanto você daria para tê-lo? O quanto você daria para estar aos seus pés? O quanto você daria para abraçá-lo? O quanto você daria para ouvir a sua voz? O quanto você daria para ver o seu rosto? E essa imagem nunca mais sair da sua memória? O quanto você daria para deitar no seu colo? O quanto você daria para ouvi-lo cantar? O quanto você daria para receber o seu olhar?
O quanto você daria para ver seu sorriso? Oh Deus, eu daria a minha vida. Eu daria a minha vida, pois esse é o custo que estamos dando todos os dias para os prazeres do mundo. Ele está tomando sua vida. Dias virão em que esse sacrifício humano dado pelo mundo, dado em prol do mundo, vai se mudar. E eles vão perceber que o noivo foi tirado e agora eles jejuam para ter o noivo. Salmo 63, porque a tua graça, toda essa graça, toda essa vida, todo esse completar, essa harmonia perfeita desse universo, essa glória divina, toda a sua graça é melhor, mais saborosa do que a minha vida, ou do que essa vida que o mundo me oferece. Na guerra que está ocorrendo em Israel, eles chegavam para muitos judeus e eles falavam: nós vamos ganhar. Sabe por quê? Nós temos uma arma secreta. Qual é essa arma secreta que vocês falam? Nós não temos para onde ir. Nós não temos uma outra opção. Nós não temos para uma terra para voltar. Nós não temos opção. Nós só temos este lugar. Vocês querem ir também? Aqueles discípulos estão indo embora, vocês querem ir? Olha o que Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Dias virão em que eles vão perceber que o prazer da vida foi tirado de nós, irmãos. Dias virão em que os meus discípulos vão perceber que eu fui tirado de perto deles. A alegria, a inspiração da vida, o sentido da vida, a alegria não está conosco. Por isso o Espírito habita dentro do nosso coração para nos lembrar diariamente: ei, você foi feito para Ele, para amá-lo, para desejá-lo, para se relacionar com Ele todos os dias até a eternidade. Quo vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? Esses são relatos históricos falando sobre a morte de Pedro. A igreja ali, primitiva, estava sendo perseguida em Roma. E eles falaram para Pedro: Pedro, vai embora, porque vão dizimar a igreja, e você é uma peça muito importante. E ele já estava velho, e eles falam para Pedro ir, e os relatos históricos falam que realmente Pedro estava indo embora de Roma ali, Jerusalém, ele estava saindo, e aí, quando ele está saindo, poupando a sua vida do que estava acontecendo, ele tem uma visão. Algo abre os seus olhos e ele vê Jesus numa visão voltando para Jerusalém. E ele se espanta e pergunta: Quo vadis, Domine? Ou seja, para onde o Senhor está indo, Jesus? Para onde vai, Senhor? E Cristo responde para ele: já que você abandona o meu povo, eu vou voltar a Roma para ser crucificado novamente. E Pedro: oh, não, Senhor, não, Senhor. E Pedro volta para Roma, e eles pegam Pedro e matam ele. Para onde você está indo, irmão?
Quem nós estamos seguindo? O mundo lhe oferece um caminho, pode ter certeza, o filme que você vê, ou o desejo que você procura todos os dias, é esse buraco insaciável no seu coração, e nós estamos seguindo algo, ou é o dinheiro, ou é o poder, ou é um benefício, alguma coisa nós estamos seguindo. Dias virão em que o noivo será tirado, e eles vão perceber, e eles não vão seguir mais nada, porque uma insatisfação santa se criará no meio deles, a tal ponto que eles vão desejar esse noivo todos os dias. Deus está despertando um povo, irmãos. Deus está despertando um povo que não mais se satisfará com aquilo que recebeu de seus pais, mas darão espaço para uma insatisfação santa e desejarão viver coisas inimagináveis. Deus está despertando um povo que verá em Cristo não mais apenas uma opção de vida, mas o sentido da vida, a verdadeira vida, a conclusão da vida. Deus está despertando um povo extremamente apaixonado, alucinado, impactante, simplesmente que o ama acima de todas as coisas e não troca um segundo de estar na sua presença por qualquer desejo oferecido pelo mundo. Deus está despertando um povo que irá segui-lo, mesmo que isso custe tudo, nossa vida, nosso tempo, nossas regalias, nossos filhos, nosso nome, nossas igrejas, tudo, pois tudo que temos vale ser sacrificado para estar na sua presença. Abraão, me dá o seu filho, mas é tudo que eu tenho, me dá o seu filho. Toma, Deus, toma. Toma, Deus, ele não é meu, ele é teu. Moisés, pode ir, não é isso que você queria? Uma terra para o seu povo, você está bem, os seus inimigos todos destruídos, pode ir. Eu não vou, Deus, o Senhor não vai, o Senhor não vai, porque nós achamos que podemos ter uma vida boa sem Deus, irmãos. Porque você acha que pode estar satisfeito com uma conta boa, com a saúde boa, com uma igreja boa, sem Deus, sem a sua presença, sem estar em sabor, alegria e harmonia com o que Ele é. Da onde nós tiramos essa ideia? Mas essa ideia está na nossa cabeça. Nós achamos que podemos viver na terra sem Ele, mas dias virão em que eles vão perceber que o noivo foi tirado. Então eles vão jejuar, vão clamar, vão chorar em desespero por Ele. Quanto mais profundamente você anda com Cristo, mais faminto fica por Ele, mais saudoso do lar nos céus, mais você quer toda a plenitude de Deus, mais você deseja acabar com o pecado, mais quer que o noivo retorne, mais quer que a igreja seja reavivada, purificada com a beleza de Jesus. Mas quer um grande despertamento para a realidade de Deus na cidade, mas quer ver a luz do Evangelho da glória de Cristo penetrar na escuridão de todos os povos não alcançados do mundo, mas quer ver os pontos de vista falsos do mundo cederem às forças da verdade, mas quer ver a dor aliviada e as lágrimas enxugadas e a morte destruída, mas você almeja que todo erro seja corrigido e a justiça e a graça de Deus encham a terra como as águas cobrem o mar. Quanto mais nos aproximamos dele, mais o desejamos. Quanto mais o sentimos, mais queremos senti-lo. Quanto mais tempo passamos perto dele, irmãos, mais desejando queremos ficar juntos com ele, abraçando.
E mais nós odiamos o mundo, mais nós odiamos as obras da carne, mais odiamos aquilo que nos é oferecido, mais olhamos o banquete da Babilônia e pensamos: vocês acham que isso é um grande banquete? Vocês acham que isso são todas as dádivas do mundo? Vocês acham que isso é a mesa do rei? Não, há uma mesa maior. Há uma mesa muito maior, muito mais prazerosa. Cristo é mais prazeroso que o mundo. Estar na sua presença vale muito mais do que esses entretenimentos do mundo. Oh Jesus, nós queremos sua presença, Jesus. Há uma insatisfação sendo criada no nosso coração, Jesus. Dias virão e esses dias estão vindo, Jesus. Não se trata de guerras, não se trata do colapso do mundo, se trata de despertarmos para querermos o Senhor. É disso que se trata. Deus vai mexer o mundo, não simplesmente para abalar o mundo, irmãos, mas para despertar a igreja, para que ela entenda que Ele é necessário para nós todos os dias. Todos esses homens que disseram não ao mundo, viveram coisas gloriosas com Deus, porque um novo mundo se abriu diante dos seus olhos, irmãos, e eles passaram a ver as realidades da eternidade. Jesus, quão glorioso é, irmãos! Todas as pessoas que passaram perto de Jesus, receberam um toque de Jesus, um olhar de Jesus, isso ficou gravado nas suas memórias. Porque é o santo se revelando para aqueles que estão buscando. Oh, Jesus, abra os nossos corações, Jesus. Amém. Nós queremos a sua presença constante, Jesus. Constante das nossas vidas, Senhor. Comece a dar lugar para essa insatisfação, irmão. Há uma insatisfação no seu coração. Você sabe disso. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. É o que Paulo falou. Algo está gemendo dentro de mim. Algo está desejando algo maior. Eu preciso dar razão a isso. E é isso que Deus deseja fazer nesses dias, irmãos. Aumentar essa insatisfação da igreja. Aumentar essa insatisfação no nosso coração. Para desejarmos cada vez mais a sua presença. Estar dentro de um quarto na sua presença vale mais do que estar na mesa dos reis desta terra. Estar num quarto com Jesus vale muito mais que todas essas dádivas terrenas. Só que ainda não percebemos isso, mas essa insatisfação nos levará a isso. A essa santa presença, a esse santo lugar, a esse santo ambiente. Oh, Jesus, abre os olhos da tua igreja, Jesus. Abre os olhos da tua igreja, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Venha, Jesus. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Dias virão em que o noivo será tirado e eles vão jejuar. Eles vão perceber. Eles vão ver que há algo errado, algo está faltando. Algo está faltando no meio da igreja, irmãos. Algo está faltando no meio de nós. E nada pode preencher isso. Nenhuma mesa dessa terra pode preencher isso. Os reis podem se reunir, os poderosos podem se reunir e preparar uma boa vida para nós, preparar o melhor banquete, preparar a melhor aposentadoria, preparar o melhor investimento, preparar tudo para nós,
não vai preencher. Não vai preencher. Não vai preencher o nosso coração. Porque fomos despertados para amá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele despertou um amor por Ele que não é temporal, é eterno e é constante e está em crescimento contínuo todos os dias. Sinta a presença dEle, irmãos. Ele está aqui. Sinta a presença dEle. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro
seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus é o nome sobre todo